O Instituto Português do Desporto e Juventude realiza hoje esta sessão de apresentação do novo projeto de Regulamento Geral de Apoio ao Associativismo no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos, com o objetivo de apresentar de forma mais direta e simplificada esta nova proposta. O projeto visa a regulamentação de um novo modelo de apoio ao associativismo no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos e encontra-se em período de consulta para recolha de sugestões até 27 de junho. Informo que esta sessão será gravada e disponibilizada posteriormente nas redes sociais do IPDJ, pelo que quem não concordar com a divulgação da sua imagem deverá desligar a sua câmara. Questões prementes que possam surgir no decorrer da sessão de apresentação podem ser colocadas no separador de perguntas e respostas, que tentaremos responder assim que possível. As sugestões e contributos para o novo projeto de Regulamento Geral de Apoio ao Associativismo no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos devem ser remetidas por escrito para o endereço de e-mail desportoparatodos@ipdj.pt. E para nos dar as boas-vindas, convido a usar da palavra o Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. Muito boa tarde, Filipa. Muito boa tarde a todos. É com grato prazer que estou aqui hoje no arranque desta sessão de esclarecimento, da apresentação do Programa Nacional de Desporto para Todos. Estou certo que no decorrer desta sessão vocês terão a oportunidade de nos fazer chegar um conjunto de sugestões e oportunidades de melhoria para o regulamento deste programa e também transmitir-vos que o IPDJ planeou um conjunto de sessões de esclarecimento sobre o programa para seguramente tentarmos aumentar a participação dos clubes e das associações neste programa. Posto isto, penso que chegou a hora de iniciarmos os trabalhos, desejarmos uma sessão bastante produtiva e um voto de um grande bem-aja a todos e bom trabalho. Boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Convido então agora a usar da palavra a doutora Sílvia Vermelho, vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude. Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer ao Sr. Secretário de Estado do Desporto a sua presença, que muito nos honra, o facto também de termos também o seu apoio neste lançamento da nova edição do Programa Nacional de Desporto para Todos 24-25, que começa pelo que deve ser o início, de facto, que é aqui a recolha de sugestões e de contributos por quem serão os seus destinatários. É para nós muito importante também poder aqui contar com o voto de confiança do Governo nesta matéria e esperemos naturalmente continuar à altura dos desafios, que são muitos, são grandes, não são de novo, mas continuam a ser aquilo que nos move todos os dias, que é promover a generalização da prática da atividade física e desportiva, sendo um objetivo do programa do Governo, sendo um objetivo nacional e do país. Cabe também ao Instituto Português de Desporto e Juventude, mas não só, a todos, incluindo também as autarquias, as regiões autónomas com quem trabalhamos todos os dias, mas cabe também, sobretudo aqui ao Estado Central, perceber de que forma é que nós conseguimos atingir os resultados a que nos propusemos enquanto país. Temos 2030 como horizonte, sem prejuízo de todas as metas intermédias que nós ainda temos para enfrentar e para atingir, mas de facto nós temos que inverter o paradigma e de Portugal deixar de estar na cauda da Europa naquilo que é o Eurobarómetro relativamente à prática da atividade física e passar a estar nos lugares cimeiros. Essa inversão obriga-nos aqui a um planeamento também diferente e o Instituto Português de Desporto e Juventude tem vindo a fazer o seu caminho sob a orientação política e que agora também com o Governo estamos a caminhar nesse sentido. Temos fundamentalmente 3 eixos nos últimos anos que têm vindo a ser a nossa, vamos dizer, os instrumentos de trabalho pela promoção da prática da atividade física e desportiva. Sem prejuízo de que quase todos os aqui presentes nos conhecem, nós trabalhamos de uma forma transversal esta área, quer nas duas nossas áreas de missão, portanto, quer no desporto, quer na juventude, e procuramos sempre, em tudo o que é a nossa política pública, que a promoção da prática seja o objetivo central. Mas acho que há 3 grandes bandeiras de programas que têm vindo a marcar a nossa atividade e que os clubes e as associações aqui presentes já saberão reconhecer.
Por um lado, a Semana Europeia do Desporto, que também já comemoramos há 10 anos e que tem vindo com a colaboração de todos, em toda a parte do país, a ter um grande ênfase naquilo que é a participação das autarquias, dos clubes, das associações, numa comemoração de uma semana que, sendo europeia, tem um grande impacto a nível nacional e que tem mobilizado cada vez mais gente numa campanha de sensibilização para a promoção da prática da atividade desportiva, sobretudo. Temos, naturalmente, o SUAVA, um programa financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa já começou a ter execução física nos últimos anos, nomeadamente com a disponibilização das bicicletas junto das escolas, naquilo que foi o projeto de Desporto Escolar sobre Rodas, e está também a ter os seus inícios na execução daquilo que podemos dizer que é a grande parte do projeto, que é um projeto tecnológico que visa criar uma plataforma que cria aqui uma perspectiva de contacto direto com o cidadão, do ponto de vista da administração central e de uma série de parceiros que visam o incentivo desse mesmo cidadão à prática da atividade física e desportiva. Não obstante, hoje, o terceiro instrumento que nós aqui estamos também a trabalhar é, sem dúvida, o Programa Nacional de Desporto para Todos, que atinge em 2024 o seu 10º aniversário. É por ocasião também dos 10 anos do Programa Nacional de Desporto para Todos que nós nos encontramos a rever aquilo que é o regulamento de apoio ao associativismo desportivo. Portanto, sem qualquer dúvida que o Programa Nacional de Desporto para Todos é um eixo de promoção de política pública, de generalização da prática da atividade física e desportiva, e é-o através de uma linha de financiamento. É inequívoco, é conhecido por todos, e essa linha de financiamento tem vindo a possibilitar à sociedade civil, não só ao movimento desportivo, mas outras entidades sem fins lucrativos, trabalharem e desenvolverem os seus programas de desenvolvimento desportivo em prol da comunidade. 10 anos envolvidos, no entanto, com este alinhamento que também tem vindo a ser objetivado, quer com o SUAVA, de que já aqui falámos, quer também com o impulso da Semana Europeia do Desporto, mas também numa ótica de atualização, porque as próprias autarquias, as próprias regiões autónomas com quem temos vindo a trabalhar de proximidade, têm-se juntado na administração central numa atualização constante na nossa abordagem com os clubes e as outras entidades da sociedade civil, merecem que o PNDPT também sofra uma renovação. E temos 3 objetivos com este novo projeto de regulamento que hoje vos queremos aqui apresentar e sobre os quais queremos também colher os vossos contributos. Em primeiro lugar, simplificação. Eu sei que a simplificação é sempre um chavão utilizado pela administração central, mas é sempre um chavão reivindicado e justamente pelos clubes e pelas associações com quem nos relacionamos. E naturalmente que não é só no desporto que o objetivo da superação é central, também do ponto de vista da política pública estamos sempre focados em superarmos e, portanto, nós também pensamos que a simplificação dos procedimentos é um objetivo contínuo, aprendemos com aquilo que vamos sucessivamente fazer e penso também que os clubes e as associações sabem que podem contar connosco para de ano para ano melhorar soluções que sirvam os objetivos de transparência, por um lado, naturalmente, mas também aquilo que seja um contacto mais facilitado com os clubes e com o movimento associativo. Portanto, acho que podem contar neste novo projeto de regulamento com esse objetivo. Um outro objetivo que há muito também já era reivindicado pelos clubes e pelas associações era o alinhamento com a época desportiva. Pese embora se entre aqui numa dupla vertente, e portanto temos a generalização da prática da atividade física e desportiva, julgamos que, especialmente para os clubes, a alavanca, mesmo que venha de ser para uma prática de uma atividade física numa perspectiva menos organizada, menos formal, a prática desportiva é essencial para o Programa Nacional de Desporto para Todos e o alinhamento com a época já há muito vinha a ser reivindicado. Por essa razão, nós preparamos também um projeto de regulamento que prevê uma flexibilidade na abertura das edições que não se cinja ao ano civil. E por fim, mas não menos importante, eu queria dar muito enfoque a esta dimensão, que é a questão da eficácia. Queremos ter um Programa Nacional de Desporto para Todos mais eficaz. E mais eficaz significa, sobretudo, alinhado com os resultados. Os resultados de que falei há pouco e um bocadinho mais atrás. Os resultados que visam essencialmente inverter aquilo que são os dados e as informações sobre Portugal em termos do índice de prática da atividade desportiva. Portanto, nós queremos inverter esses valores. Queremos, de facto, tornar Portugal num dos países mais ativos da Europa e não num dos mais inativos. Isso significa alinhar-nos com números, com métricas e ter presente que o barómetro para o qual nos estamos a guiar, sem prejuízo de outros instrumentos que nos dão outras informações e que são úteis, mas nós queremos, de facto, que o Programa Nacional de Desporto para Todos, sem prejuízo de cada programa de desenvolvimento desportivo, desenvolvido por cada uma das vossas entidades, ser único e ter um impacto a nível local e a nível regional que é meritório, só
consegue o PNDPT ser um instrumento de política pública se todos os esforços somados deem esses mesmos resultados. E se nós conseguirmos isso com as novas edições do Programa Nacional de Desporto para Todos, nós vamos estar a cumprir política pública. Por isso precisamos das entidades que aqui estão presentes, precisamos das outras que hão de vir, como o Secretário de Estado também mencionou, o IPDJ fará também todos os esforços para que a nova edição também conheça outros parceiros novos, em parceria com aqueles que também já desenvolvem, e precisamos, sobretudo, de que estejamos todos alinhados com este objetivo. Cada programa de desenvolvimento desportivo tem de trazer novas pessoas à prática. Como diria o outro nosso amigo, traz um amigo também, e que o PNDPT assim seja. Obrigada pela vossa atenção e quero também agradecer muito às equipas do IPDJ que prepararam este novo projeto de regulamento, esta sessão de hoje, e aquilo que vamos preparar de seguida, que é continuar a trabalharmos em proximidade. Obrigada, DDT, obrigada à DIC e também ao CJL pelo apoio. Bem-aja. Obrigada, doutora Sílvia. Convido então agora a usar da palavra Carla Ribeiro, chefe de Divisão de Desporto para Todos, do IPDJ, para fazer a apresentação das medidas. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, vou pôr aqui a apresentação a funcionar, porque isto é sempre um desafio, mas aqui está. Bom, antes de mais, naturalmente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença e esperamos que esta sessão ajude a conhecer melhor esta nova proposta. Efetivamente, não se pretende uma apresentação muito exaustiva, artigo a artigo, pese embora iremos passar por eles, mas, sobretudo, enunciar e chamar a atenção para alguns dos pontos para nós mais relevantes e pensamos que para vocês também nesta candidatura e fazer menção a algumas coisas que são mesmo novas relativamente aos últimos 10 anos. Efetivamente, o PNDPT tem um mérito, tem 10 anos, um programa com 10 anos é um programa que faz sentido, porque senão não tinha esta durabilidade, e, de facto, o que nos trouxe aqui hoje começa num processo de reflexão interna, não só dos serviços centrais, já foi dito pela doutora Sílvia, as nossas direções regionais em contacto permanente com os clubes, com as autarquias, e, portanto, houve aqui uma reflexão, sobretudo, sobre o âmbito deste programa e, enfim, a necessidade da sua atualização relativamente à sua versão inicial. Com esta reflexão interna do âmbito, também fazer um realinhamento das prioridades, que é extremamente importante para nós acertarmos os critérios e podermos ser muito objetivos e lá está, mais transparentes e ajudar a quem se candidata a também perceber o que é que nós pretendemos com este projeto. E também já referido o processo. Sabemos que estes processos de financiamento da administração pública têm sempre uma carga processual que deriva da legislação. Tentámos, na medida daquilo que nos é possível, clarificar e simplificar ao máximo, clarificar enfim, a compreensão do processo, mas, por outro lado, a simplificação do mesmo. Indo já ao que interessa, no seu enquadramento geral, já dito, clarinho, é uma medida de financiamento que se dirige, de facto, ao movimento desportivo de base, àquele local espalhado por todo Portugal continental, em projetos que contribuam efetivamente para aumentar os índices de prática de atividade física e desportiva em Portugal, em todas as faixas etárias e segmentos da população. É um chavão? Não é? É aquilo que nós perseguimos aqui todos os dias no IPDJ e, em particular, no âmbito do desporto para todos. O destaque para a palavra projeto, vocês vão ouvir falar muito em projeto ao longo desta apresentação, é precisamente isto. Nós precisamos de começar a fazer coisas diferentes, não é não reconhecer o trabalho fantástico que é feito já hoje em dia por todas as associações locais, enfim, no nosso território, mas a verdade é que precisamos de tentar fazer mais e ter projetos que assim consigam fazer alterar os números. E neste contexto, o regulamento define neste seu enquadramento. E o objeto, obviamente, não podia deixar de ser a formalização do modelo de apoio e que passamos a chamar PNDPT Associativismo por uma questão de simplificação de linguagem. Efetivamente, da nossa reflexão conjunta, o âmbito é este. Repetindo, incentivar, através de apoio financeiro, a implementação de projetos desportivos em território continental que contribuam para aumentar os índices de prática desportiva, formal e não formal, em todas as faixas etárias e segmentos da população. É difícil, é abrangente, mas é possível. Relativamente às tipologias, também não houve aqui alterações.
poderão candidatar-se eventos, que são iniciativas pontuais, podem ser eventos de um dia, de uma semana, de 4 dias, existem também esses modelos, e depois há uma categoria de atividades que são projetos, incluem atividades regulares, aquelas que acontecem todas as semanas, aulas, mais tipicamente projetos que têm esse tipo de regularidade, mas também podem contemplar projetos que tenham, por exemplo, encontros desportivos ou caminhadas de 15 em 15 dias, de mês a mês, e tudo isto para nós já são atividades, não é propriamente um evento que se extingue em poucos dias. Os destinatários mantêm-se os mesmos, clubes desportivos, associações de promotores de desporto e clubes de praticantes. Este número aqui em baixo, que é muito grande, no fundo pretende abranger as entidades como as IPSS, as ONGs de pessoas com deficiência ou mesmo associações de bombeiros voluntários que são reconhecidos como entidades que também capacitam o desporto de base em Portugal. Outro requisito é sede social em território continental, por questão da autonomia das regiões autónomas. Não são elegíveis as candidaturas das federações e associações territoriais, as associações do Registro Nacional do Associativismo Jovem, as autarquias, comunidades intermunicipais, empresas municipais, cooperativas que incluam o Estado. Também aqui, tudo muito similar ao que tem sido. As candidaturas, processo também normal, não me vou deter muito. Começa tudo pelo registro na base de entidades do IPDJ, será feito online, na altura da divulgação, naturalmente que é indicado o link correto e onde é que se deve dirigir. O período de candidaturas vai ser definido por deliberação do Conselho Diretivo, naturalmente, será publicado e divulgado, e o que é novo em sede de candidatura é a definição de apenas uma única candidatura por entidade. Da análise que foi sendo feita, efetivamente, não havia registro de 2 apoios à mesma entidade. E no sentido também de tornar o processo mais eficiente, achamos que pela quantidade de candidaturas, pela dotação orçamental, que é mais justo à partida estabelecer que apenas uma entidade, uma candidatura por cada entidade. E talvez esteja logo uma das alterações ou uma das clarificações que se entendeu ser importante fazer. Os projetos que se vão candidatar, portanto, estão em 2 níveis. São locais ou regionais quando se desenvolvem num território descrito numa única região NUTS 2, atualmente coincidentes com as nossas direções regionais, e aqueles projetos que chegam ou que se desenvolvam numa área geográfica que transcenda mais do que uma NUTS, portanto, que não se cinjam apenas a essa área territorial, passamos a chamar de abrangência nacional. A diferença são 2, dizendo assim, é que relativamente à dotação, ao orçamento global máximo admitido para os projetos que são candidatos, será o valor de 60.000 para os projetos de nível local ou regional e de 100.000 de nível nacional. Falamos destes valores, é o orçamento global do projeto para o ano de vigência da candidatura. A candidatura, naturalmente, vai solicitar o preenchimento de um formulário que solicita um conjunto de informação que nos permita, de facto, poder recolher a informação para a avaliação da mesma, sendo que chama aqui a atenção para uma que são, e cola muito com aquilo que a doutora Sílvia disse, de nós começarmos a tentar ter uma métrica e sermos mais eficientes no alcance deste nosso objetivo, que é a descrição dos objetivos gerais e específicos dos projetos, indicando as metas a atingir. Será, para nós, de facto, um elemento muito importante da análise, a par dos outros que nos permitem, efetivamente, caracterizar a candidatura em si e o projeto. Não obstante, podem sempre ser solicitados, quer por nós, quer pelas direções regionais, outros dados que venham a ser tidos relevantes para a análise da candidatura. Esta parte é aquela parte que tem que ser, que faz parte do processo, que tem a ver com as exclusões, e as exclusões são simples, é não cumprir com o que está atrás, exceder o orçamento estabelecido ou alguma falta de informação que não nos permita a análise. Relativamente aos critérios de avaliação, que é o outro grande lado da alteração deste normativo,
De facto, o objetivo deste realinhamento não é que seja muito diferente, mas é de facto assumir que se quer privilegiar projetos que, na sua área de implementação, demonstrem contribuir para aumentar e diversificar a oferta desportiva existente, incentivar a participação e promover a equidade no acesso à prática, desenvolver boas práticas já existentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para termos mais pessoas no desporto, no nosso território continental, precisamos de ter mais oferta. Às vezes já existe uma determinada modalidade, uma determinada atividade, mas se calhar pode ser feita para outra faixa etária, com outro contexto. Diversificar a oferta é procurar, por exemplo, nos segmentos mais novos, novas modalidades, como o parkour, como o skate. Portanto, tentar que, se as pessoas não se atraem pelo que existe na nossa zona, se calhar outras ofertas pode ser que atraiam mais pessoas para o desporto. Incentivar a participação, os tais encontros, as tais caminhadas, ter projetos que façam as pessoas mexerem-se e para participar, provavelmente, em encontros. E a equidade no acesso à prática, efetivamente, não se relaciona apenas com a questão da igualdade do género, mas efetivamente também com pessoas em situação de vulnerabilidade, seja de deficiência, seja por situações de socioeconómicas, e os projetos podem não ser dedicados a esses segmentos, mas incorporar medidas que promovam o acesso desses segmentos. E as boas práticas já existentes, projetos que estão com provas dadas, poderem ser expandidos para outros locais, com outras entidades, fazer outras parcerias. Uma novidade é que a análise das candidaturas será feita a critérios que são globais, mas alguns serão ajustados para a tipologia, evento ou atividade. Os eventos estão aqui, eles também estão plasmados no normativo, enfim, são muito similares ao que existia. Efetivamente, as áreas de política pública que podem vir anualmente a ser definidas serão definidas por deliberação. Este formato permite a estabilidade destas normas enquadradoras, permitindo anualmente fazer ajustamentos no que diz respeito às áreas prioritárias. Pode não ser igual todos os anos, ou até pode vir a ser, mas isto permite que em sede de deliberação sejam estabelecidas essas prioridades. As atividades, a mesma coisa, estamos sempre a falar da relevância, se a oferta é nova, se não é nova, se o projeto tem capacidade de vir a ser sustentável. Projetos que são propostos com 100% de financiamento do Instituto, não quer dizer que não sejam válidos, mas fazem-nos questionar se poderão depois correr pelo seu pé, que é aquilo que nós pretendemos. E aqui também a deliberação irá definir alguns critérios mais específicos. Outra novidade é que, para além desta análise objetiva relativamente a estes indicadores, caberá às direções regionais, no âmbito dos projetos regionais ou locais, ou aos serviços centrais do IPDJ, a avaliação de majoração dos projetos. Ou seja, depois de ver os números, olhar para eles em conjunto, olhar para eles de uma forma contextual que nos permita diferenciar projetos no que diz respeito à relevância para o desenvolvimento desportivo local, regional e ou nacional e contexto socioeconómico da zona geográfica de implementação, e por outro lado é sempre relevante o histórico e capacidade da entidade, não é? Nós sabemos que pode fazer diferença uma entidade já com um histórico relevante de intervenções, nada contra novas entidades, mas deve ser também reconhecido ou pelo menos avaliado na perspectiva do projeto que é apresentado. Por deliberação do Conselho Diretivo do IPDJ, serão então estabelecidas também as majorações, ponderações dos critérios que vão ser divulgadas no ato de abertura das candidaturas. Portanto, tudo isto aqui será materializado quando abrirem as candidaturas. E era o que eu resumia. Há uma primeira fase da aplicação dos critérios, há uma segunda fase da atribuição de majorações e a seleção das candidaturas a apoiar será feita com base numa ordenação das candidaturas, por NUTS e nacional, perante a dotação existente. Portanto, uma NUTS não concorre com outra NUTS. Os nacionais só concorrem entre si, por assim dizer. Os apoios, não me vou deter muito, são de natureza financeira
já foi sebejamente referido. Também novidade é estabelecer um limite mínimo de 1.000 euros e um máximo de 20.000 euros. O objetivo é, enfim, tentar alcançar, por um lado, o maior número de projetos possíveis e de qualidade, mas, por outro lado, também estabelecer um mínimo que justifique o financiamento. Uma coisa relevante para ter em conta é que a execução financeira dos projetos terá sempre que coincidir com a vigência do contrato de programa. Relativamente às despesas elegíveis, houve aqui também um esforço de clarificação e as despesas elegíveis são aquelas que se relacionam diretamente e exclusivamente com o projeto. Para os eventos, são estas que aqui estão: recursos humanos, seguros, licenças, meios e suportes de comunicação, serviços logísticos, cronometragens. Pela experiência da equipa e para a análise dos dados, pareceu-nos que cobre, de facto, uma parte muito relevante das despesas destas iniciativas. E das atividades, os recursos humanos, o aluguer de instalações desportivas, o material desportivo necessário para a realização e outros serviços de apoio à atividade, como licenças ou transporte adaptado. Sempre que o apuramento da despesa não seja exclusivo de um projeto, deve ser indicado, enfim, de forma de rácio, em conta no tempo de afetação direta ao mesmo. Não elegíveis, na lógica do projeto, a não ser aquelas que consigam ser imputadas por percentagem diretamente ao projeto, são as despesas de normal funcionamento, produtos alimentares, oferta aos participantes, enfim, este conjunto que aqui está, que no fundo são as despesas que a entidade suporta também para a realização do projeto e que, enfim, o que pretendemos aqui é apostar nas despesas elegíveis naquilo que é o essencial para a execução dos projetos. A audiência de interessados faz parte da lei, há sempre lugar à audiência de interessados sobre o resultado da candidatura, devendo ser seguido o que aqui se estabelece. Os contratos são os apoios têm que ser contratualizados de acordo com a lei em vigor e, portanto, haverá uma celebração do contrato de programa e os termos do apoio financeiro estão nesse documento. Após a assinatura enfim, da transferência, existe uma fase de monitorização da execução dos processos que tem a ver não só com visitas que possam ser feitas, mas a apresentação das obrigações contratuais, nomeadamente um relatório da atividade e um mapa de execução financeira. Claro que, se houver alguma incorreção, alguma falha neste reporte, poderá haver origem à restituição de montantes já recebidos. O dever das entidades, nada de novo, é estar em contacto com o IPDJ caso tenha que fazer alguma alteração ao contrato de programa, garantir as obrigações, cumprir o disposto e, a seu tempo, apresentar os comprovativos de despesa. Importante também, e reforço, é a partir do momento em que também nós financiamos, nós acabamos por ser parceiros e, portanto, mais do que não é uma obrigação, por isso é que é um especial dever de poderem connosco também juntar-se à Semana Europeia do Desporto e poderem também ser membros ativos nesta semana. O RGPD é uma imposição também legal, nós usaremos apenas os dados para os fins a que se destinam, um alerta de que o material promocional pode vir a incluir imagens de atividades apoiadas pelo PNDPT e que, para este efeito, é importante que as entidades que recebem o apoio tenham em si a responsabilidade de obter o consentimento dos participantes. Como em todos os regulamentos, quando surgirem dúvidas, haverão de ser analisadas e esclarecidas, neste caso, e decididas pelo Conselho Diretivo do IPDJ. Incumprimento, não me vou deter. Incumprimento é não apresentar despesas, terão que ser analisadas e pode dar origem à restituição de quantias pagas. E este artigo 17º é o artigo que materializa a deliberação do Conselho Diretivo, que indica que é este o momento em que se vão saber coisas mais objetivas relativamente a cada ano à candidatura, nomeadamente a definição do período de candidatura, o período de vigência, a dotação orçamental global e por área de abrangência de direção regional,
as áreas dos segmentos prioritários e os indicadores e ponderações de avaliação das candidaturas. Quer isto dizer que, à data da abertura, se saberá como é que vão ser avaliadas as candidaturas. Esta anteproposta que está aqui, e nós ponderamos muito em apresentá-la ou não, mas a verdade é que faz falta para compreender o regulamento, é uma anteproposta, está dependente também ainda daquilo que vai ser introduzido ou das sugestões, portanto, isto é uma proposta de normativo que pode vir a ter alterações e que pode alterar a anteproposta de deliberação do Conselho Diretivo. Ao momento, aquilo que temos alinhado é que, assim que o regulamento tenha incorporada as sugestões, ou esteja finalizado, abrir candidaturas numa data a estabelecer em julho e com o fim das candidaturas em setembro. O período de vigência contemplará janeiro de 2024, portanto, retroativo, e até junho de 2025, sendo que a assinatura do contrato de programa e o pagamento será feita em tranche única em 2024. Isto também quer dizer que as obrigações contratuais só serão entregues a partir de julho de 25. A dotação orçamental global estabelecida, ao momento, é de 1,5 milhão de euros. Para tentar também esclarecer algumas coisas, e tenho sempre esta ressalva, ainda estamos dependentes da aprovação do regulamento, e isto são caminhos que nós estamos a pensar, mas precisamos de fechar primeiro o regulamento. Critérios de valorização. Integração de pessoas com deficiência, não significa necessariamente projetos só para pessoas com deficiência, também sim, mas muito a integração de pessoas em todos os projetos que seja possível. Existência de medidas de incentivo à participação de raparigas e mulheres. A ação específica para a participação de pessoas em situação vulnerável. Podem ser institucionalizados, risco de pobreza, migrantes, enfim. Para eventos, a tal distinção de alguns critérios consoante a tipologia. A questão da desconcentração territorial. De facto, há tipologias de eventos que em determinados territórios já são recorrentes e não trazem novidade, mas se nós nos deslocarmos para outra zona do país, e nomeadamente os territórios prioritários, pode ter uma relevância diferente. Por outro lado, o legado e as atividades complementares aos eventos, não ser um evento que dure apenas 2 dias, mas que possa promover treinos, que possa deixar uma estrutura que fique, um trilho que é aberto e que depois pode ser usado por outras durante o ano, enfim, isso também será ponderado. E para as atividades, naturalmente é muito relevante a regularidade das ações e a duração do projeto, não é? Quanto maior a regularidade e maior a duração, mais é um projeto que potencia o aumento da prática desportiva regular. De indicadores, apenas alguns exemplos, não é exaustivo, existirão outros, mas no caso, enfim, quer para atividades, quer para eventos, já foi mencionado, novas ofertas desportivas ou uma nova oferta para outros públicos em uma atividade que já existe, muito típico o caso de uma corrida, passar a ter uma corrida a avós e netos ou uma corrida de crianças. Número de participantes envolvidos no projeto pesa sempre, não é a única coisa, mas tem de facto um peso e um impacto diferente. A variação de participantes fator atrasado, ou seja, a taxa de crescimento, naturalmente que se for um projeto novo é 100%, e a percentagem com participação financeira solicitada ao IPDJ. Para os eventos está aqui um exemplo, a abrangência da comunicação. Quantos mais meios e formas de comunicação ajudam a propagar a nossa mensagem da promoção da atividade física e nas atividades, não só o nível de formação do diretor técnico, mas do enquadramento técnico das atividades. Termino a minha parte dizendo que este caminho do desporto para todos, para mim, é quase um projeto de vida. E acho que não estamos muito melhor, acho que temos que reconhecer o mérito do programa lançado em 2014. Hoje estamos a dar uma curva neste nosso caminho, vamos dar com certeza muito mais, neste desígnio de aumentar a prática da atividade física e desportiva em todos, na população portuguesa, e agora contamos convosco para nos ajudar a melhorar não só o regulamento, mas de hoje em diante, porque teremos com certeza muito trabalho para fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carla. E, por fim, convido a usar da palavra Susana Rodrigues, diretora do Departamento de Desporto do IPDJ, para encerrar esta sessão.
Obrigada, Filipa. Obrigada, Carla, pela explicação que acabou por ser dada. Antes de entrar aqui nos próximos passos e de fazer aqui um género de um wrap-up, queria apenas dar aqui algumas notas breves e de forma telegráfica, porque o nível de atenção em sessões online de dispositivas compreendemos que é resumido, mas não queríamos deixar de ter este momento convosco na apresentação que sublinho aquilo que já foi aqui dito. Aquilo que nós apresentamos aqui é um projeto de regulamento geral, ou seja, não é um ponto de chegada, é um ponto de uma nova partida, digamos assim, porque é um projeto que já tem 10 anos e é um projeto que é muito destinado ao movimento associativo de base e que só faz sentido se realmente também auscultarmos a vossa participação, para além daquilo que é a notificação de que está disponível este processo de recolha de contributos e quisemos aqui partilhar de uma forma mais de viva voz. Este programa tem sido um programa muito acarinhado pelo IPDJ, no sentido que é aquele que permite estabelecer um conjunto de parcerias com quem está efetivamente no terreno, que consegue chegar às pessoas, às populações locais e tentar mobilizá-las para dentro da prática da atividade desportiva, para além daquilo que é a normal atividade dos clubes, e aqui permitam-me falar na maioria dos clubes, embora este programa também se possa dirigir a outro tipo de entidades, mas que acabam por ter ali uma vertente muito de incidência na comunidade local e que apenas nos faz sentido assumirmos isto em conjunto, em parceria. Eu costumo utilizar muitas vezes a expressão de que 1 mais 1 às vezes não dá 2, e juntando os recursos de várias partes conseguimos atingir resultados muito, muito importantes. E o objetivo é exatamente este, é um desígnio que é a promoção da prática desportiva nacional e que só faz sentido se nos aliarmos ao movimento associativo de base nesta conjugação de esforços. Esta revisão do programa pretende assim alavancar novas iniciativas para este desígnio. A experiência dos últimos 10 anos trouxe-nos ao conhecimento projetos muito, muito interessantes, projetos com uma capacidade até de alguma réplica pelo país que poderão eventualmente ser alavancados, exatamente neste desígnio de puxar mais pessoas para dentro da atividade, e isso é muito meritório. Em aquilo que apresentamos, não queremos andar a rever regulamentos todos os anos, daí este processo mais alargado de consulta. Aquilo que apresentamos é um esqueleto, digamos assim, permitam-me aqui um bocadinho esta analogia, daquilo que são as diretivas gerais daquilo que é o Programa Nacional de Desporto para Todos, e que depois a cada edição é então atribuída aquilo que é aqui composto pelas deliberações do Conselho Diretivo, que tem a ver com a dotação, tem a ver com os eixos que são mais valorizados do que outros, mas sem esquecer que estamos a falar de um Programa Nacional de Desporto para Todos, e o todos aqui, se me permitem, sublinho. Posto isto, Carla, tiraste um bocadinho a cábula, se puderes colocar, eu agradeço. Reforçar que até ao dia 27 de junho, através do e-mail desportoparatodos@ipdj, estamos a recolher contributos que possam enriquecer este regulamento, eventualmente até algumas situações de leitura, de interpretação que possam não estar claros, que possam fazer essa manifestação, cabendo-nos a nós depois a sua clarificação, digamos assim. Com os contributos recolhidos, cabe ao IPDJ então fazer a consolidação da versão final do Regulamento Geral, o qual depois será colocado à consideração do nosso Conselho Diretivo, e em paralelo aquilo que é a deliberação do Conselho Diretivo sobre esta edição de 24-25 do Programa Nacional de Desporto para Todos, no eixo do movimento associativo. Logo de seguida entraremos na abertura do período de candidaturas, que queremos que seja um bocadinho mais largo. Aqui deixar uma nota para quem já beneficiou do Programa Nacional de Desporto para Todos no passado, em particular, de que este ano estamos a estender, ou para esta edição, digamos assim, queremos estender o período de execução do projeto, ou seja, o projeto não tem que ser único e exclusivamente executado até ao final do ano de 2024, e pretendemos que seja executado numa forma mais transversal e que se possa aqui adaptar, recuperando aqui um bocadinho as palavras da doutora Silvia desde o início, é também poder se adaptar à melhor realidade daquilo que são os clubes. Por fim, e porque queremos também estabelecer aqui mais esta proximidade, sem prejuízo do trabalho incansável que as direções regionais fazem
em cada uma das suas regiões, e desde já uma palavra de apreço para as respectivas equipas e diretores regionais que aqui também nos ouvem. Sem prejuízo disso, queremos uma maior aproximação e estabeleceremos depois, já com o regulamento, já com os modelos de análise, já com tudo, estar também mais próximos e desenvolvermos aqui sessões regionais de esclarecimento para que possamos também ajudar e ir mais ao vosso contributo. Por fim, agradecer a vossa atenção. Deixem-me só ir aqui às perguntas e respostas. Penso que fomos respondendo a algumas de antemão. Não sei se ficaram todas respondidas. Penso que sim. Pronto, peço desculpa por este pequeno timing, era apenas para garantir que ninguém ficava sem resposta. Presumo que todas as vossas questões aqui tenham sido respondidas. Estamos, então, abertos aos vossos contributos e sugestões para que este programa possa ser o melhor possível para todos. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Susana. E damos então por encerrada a sessão, agradecendo a todos e todas que nos acompanharam online. Esperemos que tenha sido esclarecedor. Aproveitamos para reforçar a informação que os interessados devem dirigir as suas sugestões por escrito, exclusivamente através do correio eletrónico desportoparatodos@ipdj.pt até ao dia 27 de junho de 2024. Após este período, os contributos serão analisados pelo IPDJ, cabendo ao Conselho Diretivo deliberar sobre a versão final que será publicada no portal do IPDJ. Continuem a seguir-nos online para ficarem a par de todas as nossas iniciativas. Muito obrigada. Uma boa tarde.